Desde os primórdios da humanidade, a religiosidade esteve profundamente ligada à ascensão e à queda dos impérios. Nenhum império cresceu apenas pela força das armas ou pela estratégia militar, mas também pela crença de que sua existência estava respaldada por forças divinas. Reis e imperadores se declaravam representantes dos deuses ou escolhidos por Deus, e essa aura espiritual lhes conferia autoridade e respeito diante do povo. Enquanto essa fé era sólida, o império florescia, pois havia uma base moral e uma identidade coletiva que mantinham a sociedade coesa. Porém, quando essa fé era abalada, seja pela corrupção dos líderes religiosos, pela imposição de crenças contrárias ou pela perda da confiança na legitimidade divina, o império começava a se fragmentar por dentro, perdendo sua força e dando sinais de queda inevitável. Um exemplo marcante é o Império Romano. No auge, sua religiosidade estava baseada no paganismo e no culto aos deuses que representavam força, ordem e prosperidade. A religião oficial sustentava a unidade cultural entre povos tão diferentes, mas com o tempo, o excesso de divindades e a superficialidade do culto foram sendo corroídos por crises internas. Quando o cristianismo surge e se espalha, os romanos enfrentam uma mudança espiritual profunda. Primeiro perseguido, depois adotado, o cristianismo transforma a base religiosa do império. Essa mudança não foi apenas de fé, mas de valores, de leis, de costumes. A religiosidade que antes sustentava o poder militar e político foi sendo substituída por uma fé que pregava humildade, compaixão e a vida eterna além deste mundo. Esse contraste enfraqueceu a estrutura que antes legitimava Roma e abriu caminho para sua desintegração. Outro caso emblemático é o Império Bizantino, que sobreviveu por séculos após a queda de Roma. A religiosidade cristã ortodoxa era o coração de sua identidade, mas disputas internas sobre dogmas, heresias e divisões da própria Igreja geraram conflitos políticos e espirituais. O chamado Cisma do Oriente, que separou a Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa, foi um golpe devastador para a unidade do Império. O que era para ser um alicerce espiritual tornou-se motivo de brigas, guerras religiosas e fragilidade interna. O resultado foi um império enfraquecido que, mesmo com muralhas imponentes e exércitos preparados, não resistiu à pressão de povos vizinhos, pois o espírito coletivo já estava fragmentado. A religiosidade também foi chave na queda do Império Azteca, nas Américas. Eles acreditavam que seus deuses exigiam sacrifícios humanos para manter a ordem do mundo. Essa prática gerava medo entre povos dominados e alimentava ódio e revoltas. Quando os espanhóis chegaram trazendo a cruz e a promessa de um novo Deus, muitos povos que sofriam sob os rituais astecas se aliaram aos conquistadores. Assim, a religiosidade, que deveria ser fonte de poder e união, acabou sendo motivo de desconfiança e traição. O colapso do império não foi apenas militar, mas espiritual, pois sua fé perdeu legitimidade diante do avanço de uma religião que pregava um Deus único e misericordioso. O mesmo se vê na história do Egito Antigo. Por milhares de anos, os faraós foram considerados deuses vivos, pontes entre o céu e a terra. Essa visão espiritual mantinha a obediência e a ordem. Porém, quando as crises políticas e econômicas se aprofundaram, os sacerdotes e a religião já não ofereciam respostas convincentes. O povo começou a questionar a divindade dos faraós, e com a perda dessa credibilidade espiritual, o império se tornou vulnerável a invasões e fragmentações internas. A religiosidade, que por séculos sustentou a grandeza do Egito, já não tinha força para manter unido um império tão vasto. Ao longo da história, vemos que a queda de impérios não acontece apenas por batalhas ou pela fraqueza das muralhas, mas pelo esgotamento da fé que os sustentava. Quando a religião se torna instrumento de opressão em vez de esperança, quando líderes espirituais se corrompem e perdem a confiança do povo, ou quando diferentes crenças entram em conflito sem espaço para diálogo, a queda se torna inevitável. É como se o coração espiritual de um povo deixasse de pulsar, e sem esse coração, nenhum império consegue resistir. Por isso, a religiosidade é uma chave fundamental para entender o destino das civilizações. Ela pode ser força de união ou de divisão, pode inspirar coragem ou gerar medo. Os impérios que souberam usar a fé como caminho de esperança prosperaram por séculos, mas aqueles que manipularam a espiritualidade apenas como ferramenta de poder acabaram se destruindo por dentro. Essa lição atravessa os séculos e chega até nós, lembrando que não é possível sustentar uma sociedade apenas na força militar ou na riqueza material, mas sim no espírito coletivo, no senso de propósito e na fé que guia cada geração.
Ao observar a história dos grandes impérios, percebemos que a religiosidade é um fio condutor que une e, ao mesmo tempo, fragiliza a estrutura social. É preciso lembrar que cada império se apresentava ao mundo não apenas como potência militar, mas também como representante da vontade dos deuses ou de um deus. Essa crença concedia não só legitimidade política, mas também esperança e motivação para o povo. No entanto, quando esse elo espiritual se corrompia ou perdia força, toda a base do império começava a ruir, como se uma muralha invisível fosse lentamente destruída. O que parecia sólido se revelava frágil, pois a fé de um povo é capaz de sustentar exércitos, mas também pode enfraquecê-los quando há divisão ou descrença. O Império Romano do Ocidente é um dos exemplos mais claros desse processo. Durante séculos, Roma se apoiou em sua religiosidade pagã, em templos magníficos e em rituais que uniam as províncias conquistadas. Porém, com a chegada do cristianismo, a antiga estrutura espiritual começou a ser questionada. O novo movimento trazia valores diferentes, que falavam de amor ao próximo, perdão e vida após a morte. Aos poucos, a fé que unia multidões deixou de ser o culto a deuses guerreiros para se transformar em uma fé interior, que muitas vezes colidia com a prática política do império. Essa transição, embora tenha dado origem a uma nova civilização cristã, foi também um dos motores da dissolução do poder romano, que já não conseguia se sustentar apenas com a espada. No Oriente, o Império Bizantino resistiu por quase 1000 anos após a queda de Roma. Mas o que deveria ser sua fortaleza, a fé cristã, tornou-se também sua maior fraqueza. As constantes disputas teológicas sobre a natureza de Cristo, o culto às imagens, a autoridade do Papa em relação ao patriarca de Constantinopla criaram rachaduras profundas. O cisma de 1054 não foi apenas uma divisão religiosa, mas um abalo nas estruturas de um império que já sofria pressão de inimigos externos. Quando a fé, em vez de unir, gera divisões, a queda se torna apenas uma questão de tempo. O esplendor de Constantinopla não resistiu quando o coração espiritual do império já não batia em sintonia. Entre os povos da América pré-colombiana, o exemplo dos astecas mostra outro aspecto quando a religiosidade é fundamentada no medo, ela acaba corroendo suas próprias bases. Os rituais de sacrifícios humanos, vistos como indispensáveis para a sobrevivência do mundo, espalhavam terror não só entre os inimigos, mas também entre os povos submetidos. Quando os espanhóis chegaram trazendo uma fé diferente, muitos povos enxergaram nisso uma oportunidade de se libertar. A queda dos astecas, portanto, não se explica apenas pelas armas de fogo, mas pela fragilidade espiritual de um império cuja fé já não inspirava união, e sim revolta silenciosa. Já no Egito Antigo, por séculos os faraós eram adorados como deuses vivos. Essa crença sustentava o poder, a ordem social e até a economia, já que o trabalho nas pirâmides e templos era considerado serviço divino. Porém, quando a escassez, a corrupção e as invasões estrangeiras começaram a se multiplicar, a religiosidade perdeu força. O povo passou a questionar a divindade dos faraós e os sacerdotes já não conseguiam manter a mesma autoridade de antes. O que era uma fortaleza espiritual se transformou em vazio, e um império que parecia eterno começou a se desintegrar diante da perda da fé coletiva. Nos tempos mais modernos, o Império Otomano é outro exemplo. Por séculos, a fé islâmica foi um elemento de união que permitiu o domínio sobre vastos territórios, integrando culturas e povos diferentes. Mas com o passar do tempo, divisões internas e pressões externas fizeram com que a religiosidade deixasse de ser fator de coesão. Enquanto alguns desejavam modernizar o império, outros se agarravam à tradição religiosa de forma rígida. Essa tensão entre fé e mudança corroeu sua base, e a chamada doença do homem da Europa mostrou como até impérios imponentes podem ruir quando não encontram equilíbrio entre espiritualidade e realidade histórica. O Império Britânico, ainda que não tivesse uma religião única imposta a todos os seus territórios, também mostra como a religiosidade influencia a permanência de um império. Missionários cristãos acompanharam as conquistas coloniais, levando a fé junto com o domínio. Para alguns povos, essa fé foi libertadora, para outros, foi vista como instrumento de opressão. Assim, a própria religião, em vez de fortalecer a unidade, muitas vezes acendeu revoltas. O cristianismo, que deveria unir, tornou-se motivo de resistência em países que desejavam preservar suas crenças ancestrais. A queda do império não foi apenas política ou econômica, mas também fruto de choques espirituais e culturais que jamais foram totalmente resolvidos. Se analisarmos esses exemplos, percebemos que a queda de um império nunca é causada por um único fator.
A religião pode ser espada ou escudo, pode unir ou dividir, pode sustentar ou derrubar. Quando usada para alimentar a esperança, fortalecer a moral e unir o povo em torno de valores elevados, a religiosidade prolonga a vida de uma civilização. Mas quando se transforma em arma de opressão, em motivo de guerra ou em justificativa para desigualdades, acaba gerando o oposto: resistência, descrença e colapso. A fé é uma força invisível que pode erguer muralhas ou derrubá-las sem que se mova uma única pedra. No mundo de hoje, mesmo sem impérios no sentido clássico, a religiosidade ainda desempenha papel crucial no destino das nações. Países que preservam sua espiritualidade como força de união conseguem enfrentar crises com mais resiliência. Já aqueles que usam a fé como ferramenta de manipulação ou dominação interna correm o risco de repetir os erros do passado. A lição que a história nos deixa é clara: impérios caem quando perdem sua alma, e a alma de um povo é sempre moldada por sua fé. Quem mantém viva a chama da espiritualidade mantém também a base de sua civilização. Por isso, compreender a relação entre religiosidade e a queda de impérios é compreender o coração humano em busca de sentido. A força de uma nação não está apenas em suas armas, em sua economia ou em sua política, mas na espiritualidade que a sustenta. Quando essa força interior é preservada, a história se prolonga. Quando é destruída, até os maiores impérios se tornam pó. A mensagem que fica para nós é simples e profunda: nenhuma grandeza resiste sem fé, pois a fé é a raiz invisível que sustenta a árvore da humanidade. E se você chegou até aqui, percebeu que a queda de um império nunca começa pelas muralhas, mas sim pelo coração espiritual de um povo. Agora eu quero te convidar a refletir comigo qual dessas histórias mais tocou você. Roma, que perdeu sua força quando sua fé mudou de direção; os astecas, que viram sua religião se tornar medo; ou o Egito, que deixou de acreditar na divindade de seus faraós. Escreva aqui nos comentários qual dessas lições mais falou ao seu coração. Isso é importante porque o diálogo fortalece ainda mais a nossa comunidade e nos faz crescer juntos. Se essa mensagem te trouxe clareza, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa compreender que até os maiores impérios caem quando perdem a alma. Vamos espalhar essa reflexão para que mais pessoas entendam que a fé é a verdadeira raiz que sustenta cada nação, cada família e cada vida.